Olá, crianças! Vamos começar a partir de hoje uma série de aulas, tá? Que faremos nesse período em que cada um vai ter que ficar na sua casinha, nos protegendo contra uma pandemia, né? Que é uma epidemia que atingiu uma grande proporção e atingiu, né, não só a nós, como a todo mundo. Isso é um dos fenômenos da nossa globalização. Eu pedi para que vocês, antes de iniciarem essa aula, vissem um vídeo curtinho do YouTube que dá um exemplo, né? Um exemplo muito claro do que é globalização. E ele mostra pra gente que a globalização não é um fenômeno recente, não é um fenômeno novo, tá? Quando a gente fala das grandes navegações como um exemplo da globalização, vamos pensar da seguinte forma: os portugueses vieram da Europa, colonizaram onde hoje é o Brasil, usavam mão de obra do negro africano, enquanto eles gostavam de comprar produtos que vinham da Ásia, as especiarias. Então a gente está em pleno século XVI envolvendo 4 continentes em trocas comerciais. E a troca comercial, ela não vem sozinha, tá? A troca comercial, ela vai vir acompanhada, tá? Ela é econômica, ela é social, ela é política, ela é cultural. Nós vamos ter uma sociedade começando a aprender com a outra, nós vamos ter traços culturais sendo transmitidos. E isso vai se intensificar muito, gente. Quanto mais, com o tempo, quanto mais a gente vai desenvolvendo os meios de transporte e os meios de comunicação, mais a globalização vai se tornando presente nas nossas vidas. Uma das imagens marcantes da globalização é justamente essa daqui, ó. O mundo, ele parece ter diminuído das grandes navegações até aqui, tá? Não é que ele diminuiu fisicamente, fiquem tranquilos, o mundo continua com a mesma massa. Na verdade, as distâncias, elas se tornaram muito mais rápidas de serem transponidas. Então, enquanto a gente tinha uma caravela que demorava um mês para chegar de Portugal no Brasil, hoje você consegue fazer esse trajeto com algumas horas de avião. Uma notícia que demorava semanas, meses para chegar uma pessoa através de uma carta, hoje chega em questões de segundos pela internet. Então, quanto mais os meios de transporte e comunicação evoluíram, mais as distâncias entre as pessoas no mundo foi diminuindo. Um dos grandes passos, uma das grandes transformações foi justamente quando as ferrovias começaram a cruzar países inteiros, né? Os meios de transporte eram basicamente cavalo, carruagem, e de repente você vê trens movidos a vapor que cruzam um país inteiro com vagões, vagões, vagões de mercadoria. O telégrafo, que é o vovô do telefone, ele revolucionou a comunicação, porque as pessoas não precisavam mais entregar uma carta física a outra pessoa, né? Ele podia mandar uma mensagem por sinal, por fio. Então isso foi impressionante na época, uma coisa que pra gente, a gente fala de fios como se fosse uma coisa ultrapassada, né? Transmitir uma mensagem a cabo era uma grande inovação que fez com que a relação comercial no mundo se transformasse. Você podia estar na Espanha comprando produtos da Inglaterra que iam chegar na semana seguinte para você. Sem você ter que mandar um mensageiro com a mensagem, sem ter que você esperar a resposta do mensageiro, sem ter que você pedir para o mensageiro voltar lá de novo. Um processo de, às vezes, de uma compra que demoraria meses, passa a demorar poucas semanas. Imagina, então, quando a gente vê agora jatos, grandes aviões, quando a gente vê esses cargueiros que levam, né, centenas, milhares de contêineres entre um continente e outro. Então, quando a gente está falando da globalização, não é só a mercadoria que é transmitida. A gente tem agora um grande exemplo disso, que é o Covid-19, né? Uma doença que surgiu lá na China, se espalhou para a Europa, já chegou na América, tá? Não é só o produto que você compra na Wish que chega rapidinho para você,
que cruza o mundo para você, né? Doenças vão cruzar o mundo, culturas vão cruzar o mundo, né? Então a gente começa a adquirir hábitos de outros lugares também devido a esse convívio. Quando a gente já tem na questão econômica da globalização, a gente tem que pensar que antes as pessoas produziam apenas para si, para o mercado local. Quando ela se vê, tá, com a possibilidade de produzir mais e vender para outros lugares, para outros países, ela começa a mudar a organização econômica. Alguns países se tornam grandes produtores, outros países vão se tornando grandes fornecedores de matéria-prima. O comércio ele acaba sendo liderado por aqueles países que têm mais força econômica, por aqueles países que têm uma tecnologia melhor, porque nós já falamos várias vezes sobre isso. A tecnologia ela tem um poder muito grande no comércio, porque a pessoa ela busca novidade. Ela não quer uma coisa que já existe na maioria das vezes, ela quer o novo. Então, o país desenvolvedor de tecnologia é o que dita o mercado mundial. Muitos países, para se protegerem, tá, nessa questão das relações comerciais, eles criam medidas protecionistas. Muitas dessas medidas protecionistas são proibidas pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é aquela que vai, né, regulamentar o comércio no mundo. Quando a gente fala de medida protecionista, a gente destaca duas: subsídios e tarifas alfandegárias. O subsídio, gente, é um apoio monetário geralmente feito pelo governo, mas que pode ser feito por qualquer outra entidade, a um grupo ou a um indivíduo. Tá? O que ele vai ganhar com essa história de estar dando dinheiro para alguém? Ele pode promover o desenvolvimento de uma determinada atividade, ele pode tornar um produto mais barato para o consumidor, né? Tornando esse produto mais barato, ele vai ser mais atrativo também, né? Então ele vai vender mais do que o produto importado. Ou ele pode garantir o abastecimento do mercado com algum produto essencial. O governo, por exemplo, ele pode fazer muito isso com produtos básicos como milho, trigo. Ele financia, ele dá esse subsídio aos produtores antes da plantação. Então, aí o produtor ele vai usar o dinheiro do governo para plantar. Assim, ele não desembolsa o próprio dinheiro. No momento da colheita, quando ele vende aquele produto, aí ele paga para o governo aquele empréstimo que foi feito, com juros baixos ou sem juros. Por que o governo faz isso? Porque se o produtor não plantar o milho, não plantar o trigo, ele vai ter muitos problemas com a sua população. Então, é necessário para manter um equilíbrio comercial. Quando a gente fala de tarifa alfandegária, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar que quando você vem de outro país para o Brasil, pelo aeroporto, ou entra em qualquer outro país, você tem que passar pela alfândega. Tá? Na alfândega, eles vão examinar a sua bagagem, o que você trouxe de outro país, se você não trouxe nada proibido, ou se você passou do valor estipulado por lei para trazer de outro país. Caso você tenha ultrapassado esse valor, o que vai acontecer? Você paga imposto. Qual o objetivo da tarifa alfandegária? É sempre fazer com que o produto nacional fique mais barato do que o produto importado. Porque muitas vezes o produto nacional ele tem qualidade até, mas existem normas, existem leis, existem coisas que às vezes não tem em um outro país, fazendo com que essa disputa, né, na prateleira ela não seja uma coisa honesta, vamos dizer assim. Por exemplo, quando a gente fala de a gente fala de impostos ou de regras trabalhistas. Um produto chinês ele vai ter um preço muito mais barato do que um produto nacional, porque ele não segue os mesmos impostos e as mesmas regras trabalhistas que a gente segue aqui. Então, lógico que ele vai ser mais barato, porque ele custa mais barato, não é porque o cara ganha menos.
né? Ele vai ter lucro em cima daquilo, só que ele gasta menos também para produzir. Então, quando um país exagera nos subsídios ou exagera nas tarifas alfandegárias, a OMC alega que ele está criando barreiras ao livre comércio mundial. Então, normalmente, a OMC intervém para que esse país não exagere com essas artimanhas, né, esses subterfúgios, que seria o subsídio e a tarifa alfandegária. Mas o subsídio ainda é muito usado, principalmente na questão de desenvolvimento tecnológico e também na questão da agricultura. Tá? Para finalizar, né, a gente vai falar da questão das grandes corporações. Quando a gente fala de globalização, que é muito mais fácil você cruzar continentes, cruzar países, por que não eu me aproveitar disso, tá? E espalhar a minha empresa. Eu posso aproveitar, por exemplo, e fazer uma parte de um componente da minha empresa num país que me ofereça uma matéria-prima mais barata para aquele produto. Eu posso fazer a montagem num outro país que tenha uma mão de obra mais barata para me fornecer isso. Ou eu posso colocar uma fábrica num outro país que vai ter um mercado consumidor para o meu produto e eu não vou ter que ficar pagando tarifa alfandegária para entrar com o meu produto lá. Então, são vários os motivos que fazem uma transnacional, que antigamente a gente chamava de multinacional, fazer isso, abrir filiais pelo mundo. Tá? A ideia é lucrar, é aumentar o ganho sobre o produto. Então, ele vai buscar sempre onde ele vai pagar menos de imposto, de mão de obra ou de matéria-prima, tá? E onde também ele tem a possibilidade de abocanhar mercado consumidor melhor, tá bom? Na globalização, gente, apesar da gente falar do mundo integrado, não quer dizer que todo mundo está no mesmo barco. Como eu já falei antes, os países mais ricos acabaram mais beneficiados no processo de globalização. Por quê? Porque chip de computador dá muito mais dinheiro do que saca de laranja. Então, aquele que vende a tecnologia vai ganhar muito mais do que aquele que vende o commodities, que a gente já conversou sobre ele, tá? O produto que não sofreu beneficiamento. Então, a gente vai ter aí um grupo que vai ser muito mais beneficiado com a liberdade econômica, com a liberdade de comércio, com a possibilidade de vender para o mundo inteiro do que outros grupos. Então, na próxima aula, a gente continua com a globalização, que tem mais algumas coisinhas por aí.